Fala investidor, fala investidora, hoje vamos ter mais um top 5. Para quem não viu o primeiro, foi do setor de shopping center. No final do vídeo vai aparecer aqui na tela para vocês irem lá conferir. E dessa vez será sobre fundos imobiliários de logística, um dos setores que mais vem crescendo, com fundos que ultrapassam a marca de 2,5 bilhões em valor patrimonial. E para compor esse top 5, eu escolhi os 5 fundos de logística que eu considero ter maior qualidade do setor. E os fundos são BRCO, BTLG, HGLG, Vilge e XPLG. E para elencar esse top 5 eu destaquei 10 critérios de avaliação que são fundamentais na hora de avaliar um fundo imobiliário de logística. E é claro que além dos pontos que vamos destacar aqui, é necessário considerar outros fatores na hora de estudar sobre o ativo. Dentre eles destaco o histórico da gestora, a qualidade dos ativos do portfólio e também a diversidade regional e operacional do fundo. E é claro que todos os fundos do top 5 terão análise completa aqui no canal. Já temos o da Vilge e o próximo será da XPLG. Então quando acabar o vídeo aqui, dá um pulinho lá e confere tudo sobre o fundo da Vinci Logística. Então é isso, pessoal, chega de enrolação e vamos para a dinâmica. Os critérios de avaliação são bem parecidos com os de shopping, já que ambos os fundos são de tijolo. No entanto, eu alterei alguns itens de modo que eu considero mais importante na hora do estudo do ativo do fundo de logística, mas vocês podem muito bem pegar o top 5 de shopping e comparar com esses, já que 8 itens são os mesmos. Então bora lá, pessoal, os critérios de avaliação serão a vacância física, a vacância financeira, a ABL total do fundo em metros quadrados, o PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial, a liquidez média diária, o PL, o patrimônio líquido, o número de cotistas, os ativos no portfólio, a diversificação desses ativos por estado e o dividend yield. E esse será o critério de pontuação em cada um dos quesitos, com 5 a 1 pontos dependendo da posição do fundo em cada um deles. No final, vamos somar essa pontuação e definir a ordem do nosso top 5. A intenção do vídeo não é ser uma recomendação de compra, e sim para conhecermos mais sobre os fundos e estar mais confiante na hora de comprar os ativos. Em cada um dos itens eu vou dando uma rápida explicação sobre o que ele representa. O primeiro é a vacância física, que representa a porcentagem do imóvel do fundo que está desocupado. Quanto menor, melhor. E o primeiro colocado nesse quesito é o BTLG, com uma vacância física de 0,3%. Em segundo, Vilge, com 0,4%. Em terceiro, BRCO, com 5,9%. Em quarto, XPLG, com 6,7%. E em quinto, o HGLG, uma vacância física de 6,9%. O BTLG larga com 5 pontos, o Vilge com 4 pontos, o BRCO com 3 pontos, o XPLG com 2 pontos e o HGLG com 1 ponto. Vamos somando a cada item, só para vocês entenderem como funciona a dinâmica. Segue o mesmo esquema do top 5 de shopping. O segundo item é a vacância financeira, que é quanto o fundo deixa de arrecadar com os imóveis que estão desocupados. Ele anda muito em consonância com a vacância física. Em primeiro lugar está o Vilge, com 0,4%, em segundo o BTLG com 1%, em terceiro o XPLG com 3,1%, em quarto o BRCO com 5,1% e em quinto o HGLG com uma vacância financeira de 7,7%. O terceiro critério de avaliação é a ABL total, a área bruta locável total em metros quadrados. Diferente dos fundos de shopping, os relatórios gerenciais dos fundos de logística não fazem uma diferenciação entre a ABL própria e a ABL total. Então por isso eu trouxe aqui a ABL total dos galpões logísticos dos fundos. Dito isso, o fundo de logística com a maior área bruta locável é o XPLG, com 934 mil metros quadrados. Em segundo, a HGLG, com 691 mil metros quadrados. Em terceiro, o Vilge, com 550 mil metros quadrados. Em quarto, BTLG com 512 mil metros quadrados. E em quinto, BRCO com 446 mil metros quadrados. Bora agora para o quarto item. Vão somando aí que no fim eu trago o resultado final. E o item agora é o PVP, o preço sobre o valor patrimonial. Bom lembrar que abaixo de 1 o fundo negocia com um desconto e acima de 1 ele negocia com preço de mercado acima do seu preço do valor patrimonial por cota. Podemos ver que dos 5 fundos, o único que negocia com um desconto bem pouquinho de 1% só em relação ao seu valor patrimonial é o BRCO, que negocia a 0,99%. Bom destacar que não é porque o fundo está muito descontado ou está muito caro que ele é melhor ou pior. É sempre bom ficar atento ao fundo. Vai muito da confiança do investidor na qualidade dos ativos do portfólio e do trabalho da gestora. Eu considero 5 fundos de qualidade, então eu elenquei do menor
PVP ao maior, mas eu já destaco que eu não gosto de comprar fundo com um PVP abaixo de 0,80, porque eu acho muito descontado, deve ter algum problema aí nesse ativo. E também não gosto de comprar um fundo muito caro, acima de 1,25, chegando a 1,30, eu já começo a ficar de olho e talvez pule fora. Então vamos começar aí, com maior desconto o BRCO a 0,99 em primeiro, em segundo o XPLG com 1,01, em terceiro o VILG com 1,02, em quarto o BTLG com 1,14 e o fundo mais caro do momento entre esses 5 é o HGLG, 1,16. O quinto item é a liquidez média diária, o quão fácil é transformar uma cota do fundo em dinheiro. Isso é medido pelo volume de negociações diárias das cotas do fundo. Quanto maior, melhor. O número está em milhões. Em primeiro está o HGLG, o fundo de logística mais líquido da bolsa, com 8,68. Em segundo, o XPLG com 7,10. Em terceiro, o BTLG com 6,34. Em quarto, VILG com 4,46. E em quinto, o BRCO com 3,97. Temos agora o patrimônio líquido. 7 fundos de logística já passaram a casa do bilhão. 5 deles estão aqui. Para efeitos de curiosidade, os outros 2 são o HSLG e o LVBI. O XPLG tem o quarto maior patrimônio líquido dentre todos os fundos da bolsa. E o HGLG fica na 6ª posição. Então vamos lá. Em primeiro é o XPLG com 2,99 bilhões de patrimônio líquido, quase na casa dos 3 bilhões. Em segundo, HGLG com 2,7 bilhões. Em terceiro, o VILG com 1,71 bilhão. Em quarto, BRCO com 1,6 bilhão. E em quinto, BTLG com 1,3 bilhão. Os 5 fundos são muito grandes. O sétimo critério de avaliação é o número de cotistas, que é um bom medidor do tamanho do fundo e da confiança do investidor nos seus ativos e no trabalho da gestora. E um fator que evidencia essa confiança do investidor nos fundos de logística é que 3 fundos desse top 5 ocupam a lista dos 10 fundos com mais cotistas de toda a bolsa. O HGLG fica em segundo, atrás apenas do MXRF, fundo de papel. Em quarto fica o XPLG e na 9ª colocação o VILG, 3 fundos de logística ocupando o top 10 dos fundos com mais cotistas em toda a bolsa de valores. Então vamos lá, em primeiro é o HGLG com 281.184 cotistas, em segundo o XPLG com 266.511 cotistas, em terceiro o VILG com 138.331 cotistas, em quarto o BTLG com 123.114 cotistas, e em quinto o BRCO com 38.383 cotistas, BRCO ficando bem atrás dos outros 4 pares do setor. Vamos agora ao penúltimo critério de avaliação, os ativos no portfólio, o item muito necessário de estudar na hora de escolher qual ativo comprar. Em primeiro, o HGLG com 17 ativos. Em segundo, empatado, o VILG com 15 e o BTLG com 15. Em terceiro, o XPLG com 13 e em quarto, o BRCO com 10. Em termos de pontuação, vai ficar normal. O HGLG soma 5, o BTLG e o VILG somam 4 para ficar em segundo. O XPLG soma 3 pontos e o BRCO soma 2 pontos. Nesse quesito, ninguém soma 1 ponto. Só para vocês entenderem aí o somatório final. Vamos agora ao 9º item de avaliação, que acaba complementando o último que a gente falou. É a diversificação dos ativos por estado. Nesse quesito, eu acabo fazendo críticas e elogios. Dessa vez, não vai ser diferente, já que eu prezo bastante pela diversificação na construção de uma carteira de investimentos. Todos os fundos têm a maior presença de imóveis em São Paulo, isso não é um problema, isso é normal. No entanto, é sempre importante buscar locações em outros locais, em outros estados. E as minhas 2 ponderações aqui é uma positiva sobre o VILG, que dentre os fundos do top 5 tem a maior diversificação por estado, ficando menos dependente de São Paulo. E a crítica fica por conta do BTLG, que dos 15 ativos que ele tem no seu portfólio, 12 estão em São Paulo. Não que seja um problema ao fundo, mas seria bom se nas próximas aquisições eles buscassem aumentar seu portfólio pelo país. Então fica aí um alerta ao fundo, ao meu ver. Complementando a informação, então, dos 17 ativos da HGLG, 10 estão em São Paulo. Dos 13 do XPLG, 6 estão em São Paulo. Dos 15 do BTLG, 12 estão em São Paulo. Dos 15 da VILG, 5 estão em São Paulo. E dos 10 do BRCO, 6 também em São Paulo, que também é um alto número, 60% do seu portfólio em São Paulo.
Feitas as ponderações, agora vamos à diversificação por estado. Em primeiro empata a XPLG e a Vilge, com ativos presentes em 6 estados do Brasil. Em segundo também o empate entre HGLG e BRCO, com 5. Em terceiro o BTLG, com 4. XPLG e Vilge somam 5 pontos, HGLG e BRCO somam 4 pontos e BTLG soma 3 pontos. Chegamos ao último critério de avaliação, o Dividend Yield, aquele que todos gostam, o rendimento mensal que o fundo paga ao investidor. Temos aqui o investimento acumulado dos últimos 12 meses. Bom reforçar que o passado não reflete o futuro, não é porque os dividendos foram nessas porcentagens que o futuro vai ser igual, mas é um bom parâmetro para o investidor na hora de escolher o fundo. Então vamos lá. Em primeiro, com o melhor yield nos últimos 12 meses acumulado, foi o HGLG, com 7,26% para um fundo de logística, ainda mais no período que a gente passou de pandemia, foi um ótimo retorno. Se bem também, que é bom destacar, que o período de pandemia foi ótimo para os fundos de logística, já que aumentou muito o e-commerce, e muitos desses fundos têm nos seus galpões logísticos inquilinos que trabalham com e-commerce. Então isso refletiu no rendimento dos fundos. Outro fator que eu disse que foi um bom retorno, esse 7% da HGLG, é porque fundos de logística, em tese, entregam mais segurança por serem fundos robustos, com grande patrimônio. Então, geralmente, grande segurança, rendimento menor. Mas nesse caso, esse 7% da HGLG realmente foi um ótimo retorno. Assim como 6,43% do BTLG em segundo, que também é um bom retorno para um fundo de logística. Em terceiro ficou o XPLG, com 5,83%. Em quarto, o BRCO, com 5,66%. E em quinto, a Vilge, com 5,46% de dividend yield acumulado nos últimos 12 meses. Chegamos ao fim dos 10 critérios de avaliação. E aí, já sabe quem ganhou? Já vou te falar. Reforço mais uma vez que o vídeo não é uma recomendação de compra, não necessariamente o fundo que ficar em primeiro é o melhor e o último é o pior. A ordem ficou baseada nos critérios estabelecidos no vídeo, que eu acredito que ajude bastante o investidor na hora da tomada de decisão. Mas cabe a cada um dar o peso necessário que ache melhor em cada tópico, assim como considerar outros fatores que complementem o estudo. Dito isso, o fundo que se saiu melhor nos critérios de avaliação foi o XPLG, ficou em primeiro lugar com a medalha de ouro. Em segundo, o HGLG com a medalha de prata. E fechando o pódio, o Vilge com a medalha de bronze. Em quarto lugar ficou o BTLG. E em quinto lugar, o BRCO. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso top 5 do fundo de logística. E o próximo top 5 será dos fundos de laje corporativa. Espero muito que vocês tenham gostado. Acho que o ranking é uma forma mais dinâmica e ágil de a gente conhecer os principais indicadores dos fundos de tijolo. Peço que vocês se inscrevam no canal para que possamos ter mais vídeos como esse e análises completas de fundos imobiliários e ações. Conto muito com vocês, pessoal. Grande abraço e até a próxima.